Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos justiça de Deus agora, contra toda injustiça, contra toda maldade. Liberamos uma palavra sobre o nosso caminho, liberamos uma palavra sobre o nosso ambiente, liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida e declaramos justiça de Deus. A justiça de Deus está em operação, a justiça de Deus está movendo. O Senhor nos abençoou, estamos abençoados. Nenhuma maldade tem poder sobre nós. O Senhor nos dá livramento, o Senhor nos cuida, o Senhor desfaz laços de morte, laços de acidente. A mão do Senhor está nos guardando. Que toda a maldade, Pai, que não temos ciência, toda a maldade que não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, nós quebramos ela agora em nome de Jesus, desfazemos o poder da maldade, quebramos a influência da maldade e declaramos arma forjada, laço do passarinheiro, dardo do inimigo está por terra, no nome de Jesus. E nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre todos da nossa casa. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, pedimos a proteção do sangue de Jesus e declaramos, ó Deus, que estamos guardados pelo Senhor, estamos abençoados, somos mais do que vencedores, fomos projetados para crescer, para aumentar e para viver a plenitude do destino e da promessa do Senhor para a nossa vida. Por isso, declaramos que vamos viver o que Deus tem para nós, vamos viver a plena prosperidade, vamos viver a plena saúde, vamos ver a salvação de todos da nossa casa, vamos ver todos eles conhecendo a Jesus e vamos ver tudo aquilo que foi projetado pelo mal sendo envergonhado, sendo lançado por terra, e declaramos em nome de Jesus a restauração total e completa, a restituição. Senhor, a Tua palavra diz que Tu restitui, Tu és Deus poderoso para restituir, inclusive, a saúde perdida, a energia perdida, a força perdida, o dinheiro perdido, as oportunidades perdidas, no nome de Jesus. Cremos no Deus que faz novas todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus a abençoe. Alegria, paz e salvação na tua casa. Você que está entrando nessa oração, estamos no segundo dia do nosso propósito. Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, estou firme, certo? É algo entre você e Deus, é uma declaração profética. Estou firme no segundo dia desse propósito. Nós vamos fazer 14 dias, 7 mais 7. Estamos firmes aqui, crendo que nesses 14 dias o Senhor vai movimentar as coisas. Nesses 14 dias Ele vai mover as águas. Você crê nisso? Você lembra da pesca de Pedro? Eu falei inclusive sobre isso esses dias, a respeito de quando Jesus entrou no barco de Pedro, depois de uma noite fatídica, depois de uma noite nada produtivo, depois de um dia exaustante e de fracasso. Jesus então entra no barco e movimenta as águas e traz sobre as redes de Pedro uma pesca que a Bíblia chama de maravilhosa, Amazing Grace, uma graça maravilhosa do Senhor, uma graça maravilhosa, o poder de Deus. O poder de Deus nas águas, agitando as águas. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai agitar as águas. Deus vai movimentar as coisas. Você vai ver Deus
Deus agitando as coisas, Deus movimentando as coisas. Amém? Declare aqui nos comentários e vai ser uma declaração profética. Escreve aí: estou firme, estou firme, estou firme. Para a glória de Deus estou firme, para a glória de Deus estou firme aqui, nesse propósito, nessa oração, em nome de Jesus. Eu comecei uma mensagem pela manhã, na oração da manhã, falando sobre o coração endurecido. Quando Deus endurece o coração das pessoas próximas de nós. E nós sabemos que não é nada agradável quando alguém endurece o coração. Você sabe que uma pessoa de coração aberto, ela ajuda você. Uma pessoa de coração aberto, sabe, ela está disposta a lhe abraçar. Uma pessoa de coração aberto, ela é como um refúgio na tempestade. Uma pessoa de coração aberto, ela não mede esforços nenhum de poder lhe auxiliar, de poder lhe dar oportunidades, de poder ajudar você. Mas uma pessoa de coração fechado, seu rosto endurece e ela diz um redondo não para você. Só que o não que está saindo da boca dela pode não ser propriamente 100% dela. Tem o dedo de Deus aí. O dedo de Deus. Os nãos de Deus para a nossa vida estão nos levando para o epicentro do nosso propósito, para o epicentro da vontade de Deus para a nossa vida. Eu creio que muitas vezes Deus permite que pessoas endureçam o coração em relação a nós, porque Deus está querendo fazer uma grande obra na nossa vida, assim como Ele endureceu o coração de Saul. Por que você acha que Deus endureceu o coração de Saul contra Davi? Deus endureceu o coração de Saul contra Davi para que Davi amadurecesse. E sabe, mudou da água para o vinho, porque Saul tinha Davi como um filho seu, como um filho, como alguém, sabe, que pertencia à sua casa, como uma extensão da sua casa. A Bíblia diz que Saul cavalgava ao lado de Davi. Eles iam juntos para a guerra. Davi tinha acesso ao palácio. Davi tinha acesso ao coração de Saul. Que tremendo isso. E num belo dia, Saul e Davi voltam de uma batalha. Talvez de um dia cansativo, de um dia que eles tiveram que usar até a última fibra do seu ser em valentia, em esforço para combater e vencer em favor de Israel. E quando os dois estão retornando, então se houve o barulho, sabe, de festa aguardando eles do retorno dessa batalha, quando os homens chegavam do campo de batalha, havia festa, as mulheres, as crianças, aqueles que eram mais velhos que não podiam ir à guerra, todos faziam uma festa para recebê-los na entrada do acampamento ou na entrada da cidade. E então se ouviu o barulho de músicas, de cânticos, e quando se aproximavam, Saul ouviu uma música que endureceu o coração dele. Saul ouviu a música que ele havia matado seus milhares, mas que Davi seus 10 milhares. Ou seja, em outras palavras, Saul e Davi andando junto, e Davi estava 10 vezes acima de Saul. E sendo que Saul era rei, aquilo ali embruteceu o coração de Saul. Daquele dia em diante, Saul nunca mais foi o mesmo. Você sabe que tudo isso era propósito de Deus, porque Deus tinha rejeitado Saul. Deus tinha rejeitado Saul. Então tem coisas na nossa vida que Deus permite por um propósito. Deus permite por um propósito. Deus já estava querendo levantar Davi, promover Davi, fazer coisas novas na vida de Davi. Só que Davi não esperava que
Essas coisas novas representava aquele que era como um pai para ele, agora se tornando o seu pior inimigo, porque Saul fechou o coração para Davi. E Davi teve que fugir. É por isso que eu quero que você entenda. Pessoas escutaram coisas sobre você que fechou o coração delas em relação a você. E isso foi proposital. Talvez você diga assim, puxa, mas isso é tão difícil de entender. Eu sei, mas Deus faz essas coisas porque Deus está querendo amadurecer o Davi. Deus está querendo amadurecer o Pedro, o João, o Tiago, a Sônia, a Maria. Deus permitiu com que essas pessoas endurecessem o coração para amadurecer você. Deus está trabalhando em algo maior. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando no propósito que Ele tem para a tua vida. Há coisas grandes que Deus tem reservado para você. E é por isso que Deus manda dizer para você, escute essa palavra. Deus manda dizer para você que essas pessoas ouviram coisas acerca de você, elas fecharam o coração para você, mas isso só aconteceu porque Deus permitiu. Então, a sua guerra nunca foi contra quem falou mal de você. Então você brigou com meio mundo, você desfez relacionamentos, você desfez alianças, porque você pensou, falaram mal de mim. Não. Isso pode até ter acontecido, mas aconteceu por permissão de Deus. Aí você diz assim, mas por que Deus permitiu isso? Para te amadurecer. Davi só se tornou Davi, o grande rei Davi, aquele que foi temido quando entrava no campo de batalha, o homem segundo o coração de Deus, porque alguns fecharam a porta para ele. E quando o homem ele tem a porta fechada, ele vai para a próxima porta, e quando aquela porta está fechada, ele vai para outra porta. Mas essas portas fechadas estão levando ele à porta certa. Então a Bíblia diz que Davi começa a sua jornada rumo ao trono. E também, ao mesmo tempo, uma jornada de sobrevivência. E ele chega na vinha de um homem chamado Nabal. E lá na vinha de Nabal, ele protege os campos de Nabal, ele impede com que caçadores tomem o rebanho de Nabal. E quando chega o dia do pagamento, quando chega o dia de alimentar os seus soldados, ele manda alguém até a casa de Nabal, e o emissário chega a Nabal e diz assim, Davi, o meu senhor, aquele que é escolhido do Senhor, mandou eu vir aqui e levar suprimentos para o exército, porque Davi tem protegido os seus campos, tem feito guarda para você. E Nabal disse, quem é Davi? Senão um rebelde? Eu não vou ajudá-lo. Diga para ele que eu não vou ajudá-lo. E a Bíblia diz que Davi, quando ficou sabendo disso, ficou encolerizado e disse para os homens dele, nós vamos acabar com o Nabal. Então, ele começa a marchar. Ele começa a marchar em direção à casa de Nabal. E então, a esposa de Nabal, chamada Abigail, ficou sabendo da tolice de Nabal. Então, ela enche a sua carruagem de suprimentos, traz os seus servos junto e leva Davi. E ela encontra Davi no caminho, indo para a casa dela, e ela diz, meu senhor, não faça mal a Nabal, a mim e a todos nós da nossa casa. Nabal é tolo, mas eu vim aqui para ajudá-lo porque reconheço que você é o escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que aquilo aplacou o coração de Davi. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus sempre vai usar pessoas como Abigail para não deixar a gente se enfurecer contra pessoas de forma desnecessária. Davi estava indo para derramar toda a fúria dele sobre a casa de Nabal.
Mas você tem que entender uma coisa, que não adianta você ficar brigando com N pessoas para que elas venham a abrir o coração para você. Se elas fecharem o coração de forma injusta para você, escute, porque essa é uma palavra profética que eu vou liberar sobre a tua vida. Se elas fecharem o coração para você, Deus abrirá o coração de outras pessoas para que não falte a você. Deus abrirá o coração de outras pessoas para te abençoarem. Deus abrirá o coração de outras pessoas para que você seja abençoado, para que você tenha o seu suprimento. Então, sabe, pare de brigar com todo mundo, pare de criar desafetos e comece a compreender que os nãos de Deus, eles não vêm para te destruir. Os nãos de Deus estão vindo para lhe levar ao caminho certo e para te apresentar as pessoas certas. Entende isso? Entende o que Deus está falando com você? Então Deus está querendo lhe reposicionar de uma maneira diferente. Talvez até agora você esteja estragando tudo, mas tem um potencial em você aí. Tem um talento grande na sua vida. Tem algo que foi dado por Deus na sua vida. Por isso, não desista. Talvez você diga assim, puxa, mas eu estou vivendo uma temporada de nãos na minha vida. Porque você não reconheceu ainda que Deus está trabalhando na sua vida. Porque você não reconheceu ainda as portas certas, as pessoas certas na sua vida. Então pare, sabe, de brigar com extremos. Pare, sabe, de pisar por cima de coisas que você não deveria nem estar tocando. Mas você está lá e carregando ódio no seu coração, e carregando raiva e ressentido. Ei, você precisa administrar os seus próximos passos com a sabedoria do alto. A sabedoria do alto vai lhe levar aos lugares certos. A sabedoria do alto vai restaurar a tua vida. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem dele. Escute isso. Eu sinto dentro do meu espírito, já falei na oração da manhã, estou falando agora na oração da noite. Dentro do meu espírito eu sinto de dizer isso para pessoas que estão me ouvindo. Deus está lhe preparando para algo. Deus está restaurando vidas aqui. E isso não tardará. Por isso, renda-se a Deus e coloque-se agora na posição de alguém que está sendo moldado por Deus. Compreenda o que Deus está fazendo e depois caminhe por essa direção. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que Deus vai te abrir novas portas e vai colocar novas pessoas no teu caminho. E você vai ter tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus! Compartilhe agora essa palavra com 7 casas, 7 famílias, 7 pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Estamos hoje no segundo dia do nosso propósito. Estamos em oração e jejum. E você que entrou agora, você pode também estar com a gente. Por 14 dias, 7 mais 7, eu estarei firme aqui nesse propósito. Também larguei o pão. Se você quiser me acompanhar no jejum, você é livre. E se não puder, me acompanha nas orações. Estamos orando às 6 e às 18. Toda vez que você entrar aqui na oração, a primeira coisa que você vai escrever quando você entrar aqui na oração é: estou firme. Isso vai ser um memorial que você está fazendo, certo? Cada vez que você entrar aqui na oração, você vai escrever essa frase: estou firme. É um memorial de que você está firme no propósito e está crendo na justiça divina. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero agradecer a todos os parceiros que têm sido uma bênção na nossa vida, que têm intercedido por nós também, que têm lutado a boa luta. Estamos de segunda a sexta na TV Bandeirantes, 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 na Rede TV. Você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. Entre em contato com a nossa equipe. E se não puder, então, mesmo assim, que Deus te abençoe mais e mais. E você que pode ser um parceiro, que Deus te abençoe, multiplique na tua vida, te prospere cada vez mais. E meu muito obrigado. Amém? E
Se você puder orar pela nossa vida, eu agradeço. Também quero lhe convidar, hoje às 19 horas, nós vamos ter a Masterclass. Nós estamos ainda falando de visões. Na verdade, todo esse mês eu vou falar de visões espirituais. E hoje nós temos uma aula dentro da academia aqui no Global, é uma escola online. Você pode se tornar nosso aluno. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Glória a Deus! Nós vamos declarar agora o Salmo 91 e quero lhe convidar, domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E nesse domingo, eu vou orar presencialmente contra a injustiça e contra a maldade. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora, para que a injustiça, a maldade seja visitada agora, Senhor. Oramos para que aonde houve injustiça, haja a justiça, e aonde houve maldade, que a bondade de Deus se manifeste. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, do aquilo que foi tirado das nossas mãos, do aquilo que foi tirado do nosso caminho, toda oportunidade que foi tirada, que foi assaltada, nós oramos em nome de Jesus por uma restituição e restauração. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos revele as portas certas, para que o Senhor nos mostre e traga para a nossa vida as pessoas certas, no nome de Jesus, e nos dê sabedoria, ó Deus, para não lutarmos contra pessoas, mas lutarmos contra aquilo que verdadeiramente tem incitado pessoas contra nós. Oramos em nome de Jesus Cristo para que toda ação maligna que produz maldade, toda ação maligna que produz, inclusive, portas fechadas, nós oramos em nome de Jesus para que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. E nós queremos entender os nãos de Deus para a nossa vida, queremos entender aonde o Senhor está amadurecendo na nossa mentalidade, no nosso coração, dentro do nosso ser. Por isso, Pai, perdoamos aqueles, Pai, que disseram não. Perdoamos aqueles, Pai, que fecharam a porta, que endureceram o coração para nós. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor irá nos conduzir às portas certas. A nossa vida não está travada. O nosso caminhar não está impedido, porque somos mais que vitoriosos, somos vencedores. Estamos caminhando na rota de milagres, na rota das promessas de Deus. Por isso, Pai, libera do teu poder agora e abre as portas certas, traga o suprimento necessário. Mostra o milagre, mostra o caminho para essa pessoa. E nós oramos por uma restituição total e completa, uma restauração de casamentos,
uma restauração de família, uma restauração de saúde. Dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos a toda dor, a todo mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E que haja milagre agora, tocando na vida dessa pessoa. Haja restauração total e completa no nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que o Senhor afaste do nosso caminho o que for a armadilha. Afaste do nosso caminho a malícia, afaste do nosso caminho aquilo que for traição, afasta do nosso caminho aquilo, Senhor, que injustamente foi tramado. Que a Tua mão seja sobre nós, Pai, e nos conduza em paz, em prosperidade, em alegria, em saúde, e que dentro da nossa casa haja a visitação do alto e que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos eles sejam salvos. Eu oro pela Tua bênção nessa casa, Pai, libera da Tua paz, libera da Tua restauração no nome de Jesus Cristo. E nós oramos para que o Senhor nos fortaleça para caminharmos no centro do Teu propósito. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe, que haja paz no teu caminho, na tua noite, em nome de Jesus Cristo. Que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você não ativou as notificações aqui no YouTube, ative as notificações, para que você não fique mais sem ser avisado quando eu entrar ao vivo. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus... Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Quero fazer uma oração para você ouvir dormindo em busca de um milagre. Eu creio no poder da oração e que quando oramos, Deus nos ouve e grandes milagres acontecem. Como profeta de Deus, quero orar para que você tenha sonhos proféticos. Quero orar para que Deus fale com você durante o seu sono. Você pode fazer essa oração tanto antes de dormir, quanto deixar essa oração tocando enquanto você dorme. O Espírito de Deus irá operar na tua vida tremendamente. Você pode repetir essa oração, orando com ela todos os dias antes de dormir. Eu creio que a oração ela vem como graça e favor de Deus para que tenhamos uma noite de paz, uma noite rica e abundante na presença do Senhor. Permita-me interceder por você. Estarei declarando 4 salmos. Quando eu terminar de ler um salmo, eu estarei fazendo uma oração e depois estarei declarando outro salmo sobre a tua vida. Receba tudo aquilo que o Espírito de Deus quer liberar através dessa oração na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Salmos de número 4. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Ofereceis sacrifícios justos, como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Senhor, em o nome bendito de Jesus Cristo, é promessa do Senhor que esta casa estará guardada, protegida enquanto eles dormem.
Tua palavra diz, Senhor, que em paz nos deitamos e adormecemos. Que o sono venha sobre o teu fiel, sobre este homem e sobre esta mulher. Que tudo aquilo, ó Deus, que possa tentar perturbar, que possa tentar influenciar durante o sono ou durante a madrugada, em o nome de Jesus, não tenha poder e não se aproxime desta casa e desta família. Eu declaro, no nome bendito de Jesus Cristo, que este corpo irá descansar, que a alma receberá o refrigério do Espírito Santo e que o espírito dessa pessoa irá ouvir a linguagem de Deus nos sonhos. Meu Deus, dá sonhos proféticos a esta família, dá sonhos proféticos a este casal, aos seus filhos, que esta casa esteja totalmente guardada pela mão do Senhor Todo-Poderoso. E desde já, Pai, eu oro para que o Senhor esteja preparando o próximo dia para ela, que o Senhor esteja na frente, cancelando as obras do inimigo e guardando ela no seu ir e no seu voltar. No nome de Jesus, entregamos ao Senhor esta noite de sono. Amém e amém. Agora nós vamos meditar no Salmo de número 91. Salmos 91. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Pai Santo e querido, no nome de Jesus Cristo, os teus anjos agora estão acampados ao redor desta casa. Nenhum mal, ó Deus, terá poder sobre esta casa, nenhum mal terá poder sobre esta família. Toda reunião marcada contra a vida dele, contra a sua casa, contra seus negócios ou seus projetos, nós cancelamos neste exato momento
E declaramos, ó Deus, que nenhuma arma forjada, arquitetada, planejada, inspirada nas trevas poderá prevalecer contra a vida dele, contra a sua casa. Neste momento, os planos do inimigo estão sendo cancelados e o Senhor já está preparando uma mesa farta para ele e para a sua casa. Cancelamos neste momento toda contrariedade à vida dele, todo espírito de difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária ou resistências espirituais por meio de pessoas no trabalho, na vizinhança, na família ou na igreja está por terra. Declaramos, ó Deus, que a tua boa mão está sobre teu filho e como está escrito no Salmos 91, ele está protegido pelo Senhor. Existem escudos de Deus ao redor dele, ao redor da sua casa. A seta voadora do dia não o encontrará, não o atingirá. E durante a noite, nenhum terror noturno poderá se aproximar dele ou da sua família. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que esta vida está totalmente blindada pelo Senhor Jesus Cristo. A proteção de Deus está sobre este leito, está sobre esta casa. Amém e amém. Agora iremos declarar o Salmo de número 30. Salmos de número 30. Eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento, e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida, pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. A ti, ó meu Deus, clamei, ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu socorro. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor, Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo o sempre. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora em especial para que o Senhor envie os teus anjos para dar livramento a esta família. Que teus anjos subam e desçam nesta vida. Dá a teus anjos ordem a respeito desta casa e livra-os. Que os anjos do Senhor façam o inimigo fugir neste exato momento, como diz o Salmos 35, verso 5. Que os anjos do Senhor persigam o inimigo e que teus anjos lutem por esta casa nos céus contra os principados. Que os anjos de tua presença salvem esta família e a todos que estão ligados a eles. Que teus anjos vão adiante, Senhor, e endireitem os caminhos tortuosos. Envia teus anjos à nossa frente para que nos guardem em nosso caminho. Senhor, ouve a minha voz e envia teus anjos para livrarem neste momento. Envia teus anjos para socorrerem esta casa. Cheguei a Sião e a companhia dos inumeráveis anjos.
somos herdeiros da salvação. Envia teus anjos para ministrarem a nós. Envia teus anjos para libertarem essa família das mãos do inimigo. Senhor, confessa-me diante de teus santos anjos. Envia teus anjos na noite para ministrarem a vida desta família. Que teus anjos encontrem-se com esta família enquanto eles seguem o seu caminho. Envia teus anjos para se envolverem no resgate ao perdido. Todo aquele, Senhor, que ainda não é salvo nesta família. A promessa da salvação para essa casa, nós reclamamos neste exato momento. Liberta, Senhor, teu exército de anjos para lutar e defender a tua igreja. Envia teus anjos para ferir o mal que vem para tentar destruir. Colocamos tudo diante de ti, Senhor, e oramos para que o Senhor prepare o próximo dia para ser um dia de bênção e um dia de milagres. Agora estaremos orando o Salmo de número 23. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eterno Deus, em nome de Jesus, temos sede. Portanto, vemos a Ti e bebemos da água da vida. Senhor, o nosso interior irá fluir rios de água viva, porque cremos em Ti. Vemos a Ti com lamentos, e Tu nos guia pelos caminhos dos rios de água, onde não tropeçaremos. Somos como uma árvore plantada nos rios de água. Damos frutos na estação certa, e nossas folhas não secam, e tudo em nós prosperará. Somos como uma árvore plantada nas águas. Nossas raízes se estendem pelas águas. Quando o calor e a seca vierem, nossas folhas continuarão verdes, e não deixaremos de dar frutos. Fomos plantados em bom solo e sob boas águas. Somos uma videira esplêndida que produz ramos e dá frutos. Tu nos mostras um rio puro de água viva, clara como cristal, vinda do trono de Deus e do Cordeiro. No meio deste rio estava a árvore da vida, cujas folhas levavam a cura às nações, e não mais houve maldição de doença em nossa vida. Eu bebo da água da vida livremente. O alfa e o ômega, o início e o fim, me dá a fonte de água viva livremente, e eu bebo. Senhor, esta família serve a Ti, e o Senhor abençoa o pão e a água desta família. Sim, ó Deus, assim como Moisés, eu trago esta casa diante do Senhor e os lavo com a água da Tua palavra. Banhamos a nós mesmos, ó Deus, das águas correntes do Espírito, para limpar-nos de qualquer problema físico, espiritual e emocional. E estaremos limpos, falaremos com a rocha da nossa salvação, e Ele fará brotar a sua água para que eu possa beber. Somos como vales, como jardins frutíferos margeando o rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Ele derramará o seu espírito sobre nós, como reservatórios de águas transbordantes, e as nossas sementes serão alimentadas em todas as suas necessidades. Seremos purificados pelas águas da purificação. Somos como árvore cujas raízes se espalham pelas águas, cujos ramos são refrescados pelo orvalho do Senhor.
Novas honras sempre são concedidas a esta família e nossa força é continuamente renovada. Deus atrai gotas de água que dissolvem e caem sobre esta família para que ela seja abençoada. E como a costa anseia por correntes de águas, a nossa alma anseia por Ti, ó Deus. A nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa carne anseia por Ele em uma terra seca em que não há água. Tu enviaste tua água que flui do abundante rio de Deus. Tua água nunca secará e trará bênçãos para a colheita. O Espírito de Deus recai sobre esta casa como a chuva na grama, como a água que cai sobre a terra. Tu transformaste o deserto da nossa vida em açudes de água e o solo seco em fontes de água. Tu nos fizeste habitar em lugares férteis. Tu nos abençoaste e multiplicaste as nossas sementes grandemente. O nosso coração é como os rios de água nas mãos de Deus. Tu nos refrescaste com os rios de água em lugar seco. Tu nos abrigaste como a sombra fresca de uma grande rocha. A seca da nossa vida se tornará um açude, e da terra seca fluirá a água viva. Ó Senhor, Tu nos guiará continuamente e satisfará a nossa alma durante a seca. Ele nos manterá nossa força e saúde, e seremos como um jardim regado, como uma nascente que sempre flui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro vitórias e bênçãos sobre esta casa. E no tempo que esta pessoa esteve orando, Tuas bênçãos estão sendo liberadas e estão regando a vida dela. Eu declaro, Senhor, uma noite abençoada, uma noite tranquila, e toda vez que ela fizer essa oração, que milagres fluam para dentro da vida dela. Em o nome de Jesus Cristo, entregamos tudo nas Tuas mãos e Te pedimos, renove-nos e visita-nos durante a noite. Amém e amém. Salmos de número 4. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Ofereceis sacrifícios justos, como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da Tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Senhor, em o nome bendito de Jesus Cristo, é promessa do Senhor que esta casa estará guardada, protegida enquanto eles dormem. Tua palavra diz, Senhor, que em paz nos deitamos e adormecemos. Que o sono venha sobre o Teu fiel, sobre este homem e sobre esta mulher. Que tudo aquilo, ó Deus, que possa tentar perturbar, que possa tentar influenciar durante o sono ou durante a madrugada, em o nome de Jesus, não tenha poder e não se aproxime desta casa e desta família. Eu declaro, no nome bendito de Jesus Cristo, que este corpo irá descansar, que a alma receberá o refrigério do Espírito Santo e que o espírito dessa pessoa irá ouvir a linguagem de Deus nos sonhos. Meu Deus,
dá sonhos proféticos a esta família, dá sonhos proféticos a este casal, aos seus filhos, que esta casa esteja totalmente guardada pela mão do Senhor Todo-Poderoso. E desde já, Pai, eu oro para que o Senhor esteja preparando o próximo dia para ela, que o Senhor esteja na frente, cancelando as obras do inimigo e guardando ela no seu ir e no seu voltar. No nome de Jesus, entregamos ao Senhor esta noite de sono. Amém e amém. Agora nós vamos meditar no Salmo de número 91. Salmos 91. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Pai santo e querido, no nome de Jesus Cristo, os teus anjos agora estão acampados ao redor desta casa. Nenhum mal, ó Deus, terá poder sobre esta casa, nenhum mal terá poder sobre esta família. Toda reunião marcada contra a vida dele, contra a sua casa, contra seus negócios ou seus projetos, nós cancelamos neste exato momento e declaramos, ó Deus, que nenhuma arma forjada, arquitetada, planejada, inspirada nas trevas poderá prevalecer contra a vida dele, contra a sua casa. Neste momento, os planos do inimigo estão sendo cancelados e o Senhor já está preparando uma mesa farta para ele e para a sua casa. Cancelamos neste momento toda contrariedade à vida dele, todo espírito de difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária ou resistências espirituais por meio de pessoas no trabalho, na vizinhança, na família ou na igreja está por terra. Declaramos, ó Deus, que a tua boa mão está sobre teu filho e, como está escrito no Salmos 91, ele está protegido pelo Senhor. Existem escudos de Deus ao redor dele, ao redor da sua casa. A seta voadora do dia não o encontrará, não o atingirá. E durante a noite
nenhum terror noturno poderá se aproximar dele ou da sua família. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que esta vida está totalmente blindada pelo Senhor Jesus Cristo. A proteção de Deus está sobre este leito, está sobre esta casa. Amém e amém. Agora iremos declarar o Salmo de número 30. Salmos de número 30. Eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida, pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. A ti, ó meu Deus, clamei, ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu socorro. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor, Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo o sempre. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora em especial para que o Senhor envie os teus anjos para dar livramento a esta família, que teus anjos subam e desçam nesta vida. Dá a teus anjos ordem a respeito desta casa e livra-os. Que os anjos do Senhor façam o inimigo fugir neste exato momento, como diz o Salmos 35, verso 5. Que os anjos do Senhor persigam o inimigo e que teus anjos lutem por esta casa nos céus contra os principados. Que os anjos de tua presença salvem esta família e a todos que estão ligados a eles. Que teus anjos vão adiante, Senhor, e endireitem os caminhos tortuosos. Envia teus anjos à nossa frente para que nos guardem em nosso caminho. Senhor, ouve a minha voz e envia teus anjos para livrarem neste momento. Envia teus anjos para socorrerem esta casa. Cheguei a Sião e a companhia dos inumeráveis anjos. Somos herdeiros da salvação. Envia teus anjos para ministrarem a nós. Envia teus anjos para libertarem essa família das mãos do inimigo. Senhor, confessa-me diante de teus santos anjos. Envia teus anjos na noite para ministrarem a vida desta família. Que teus anjos encontrem-se com esta família enquanto eles seguem o seu caminho. Envia teus anjos para se envolverem no resgate ao perdido. Todo aquele, Senhor, que ainda não é salvo nesta família. A promessa da salvação para essa casa, nós reclamamos neste exato momento. Liberta, Senhor, teu exército de anjos para lutar e defender a tua igreja. Envia teus anjos para ferir o mal que vem para tentar destruir. Colocamos tudo diante de Ti, Senhor, e oramos para que o Senhor prepare o próximo dia para ser um dia de bênção e um dia de milagres. Agora, estaremos orando o Salmo de número 23. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso,
refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eterno Deus, em nome de Jesus, temos sede. Portanto, vemos a Ti e bebemos da água da vida. Senhor, o nosso interior irá fluir rios de água viva, porque cremos em Ti. Vemos a Ti com lamentos, e Tu nos guia pelos caminhos dos rios de água, onde não tropeçaremos. Somos como uma árvore plantada nos rios de água. Damos frutos na estação certa, e nossas folhas não secam, e tudo em nós prosperará. Somos como uma árvore plantada nas águas. Nossas raízes se estendem pelas águas. Quando o calor e a seca vierem, nossas folhas continuarão verdes, e não deixaremos de dar frutos. Fomos plantados em bom solo e sob boas águas. Somos uma videira esplêndida que produz ramos e dá frutos. Tu nos mostras um rio puro de água viva, clara como cristal, vinda do trono de Deus e do Cordeiro. No meio deste rio estava a árvore da vida, cujas folhas levavam a cura às nações, e não mais houve maldição de doença em nossa vida. Eu bebo da água da vida livremente. O alfa e o ômega, o início e o fim, me dá a fonte de água viva livremente, e eu bebo. Senhor, esta família serve a Ti, e o Senhor abençoa o pão e a água desta família. Sim, ó Deus, assim como Moisés, eu trago esta casa diante do Senhor e os lavo com a água da Tua palavra. Banhamos a nós mesmos, ó Deus, das águas correntes do Espírito, para limpar-nos de qualquer problema físico, espiritual e emocional. E estaremos limpos, falaremos com a rocha da nossa salvação, e Ele fará brotar a sua água para que eu possa beber. Somos como vales, como jardins frutíferos margeando o rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Ele derramará o seu espírito sobre nós, como reservatórios de águas transbordantes, e as nossas sementes serão alimentadas em todas as suas necessidades. Seremos purificados pelas águas da purificação. Somos como árvore cujas raízes se espalham pelas águas, cujos ramos são refrescados pelo orvalho do Senhor. Novas honras sempre são concedidas a esta família, e nossa força é continuamente renovada. Deus atrai gotas de água que dissolvem e caem sobre esta família para que ela seja abençoada. E como a costa anseia por correntes de águas, a nossa alma anseia por Ti, ó Deus. A nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa carne anseia por Ele em uma terra seca em que não há água. Tu enviaste Tua água que flui do abundante rio de Deus. Tua água nunca secará e trará bênçãos para a colheita. O Espírito de Deus recai sobre esta casa como a chuva na grama, como a água que cai sobre a terra. Tu transformaste o deserto da nossa vida em açudes de água, e o solo seco em fontes de água. Tu nos fizeste habitar em lugares férteis. Tu nos abençoaste e multiplicaste as nossas sementes grandemente. O nosso coração é como os rios de água nas mãos de Deus. Tu nos refrescaste com os rios de água em lugar seco. Tu nos abrigaste como a sombra fresca de uma grande rocha.
A seca da nossa vida se tornará um açude, e da terra seca fluirá a água viva. Ó Senhor, Tu nos guiará continuamente e satisfará a nossa alma durante a seca. Ele nos manterá nossa força e saúde, e seremos como um jardim regado, como uma nascente que sempre flui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro vitórias e bênçãos sobre esta casa. E no tempo que esta pessoa esteve orando, Tuas bênçãos estão sendo liberadas e estão regando a vida dela. Eu declaro, Senhor, uma noite abençoada, uma noite tranquila, e toda vez que ela fizer essa oração, que milagres fluam para dentro da vida dela. Em o nome de Jesus Cristo, entregamos tudo nas Tuas mãos e Te pedimos, renove-nos e visita-nos durante a noite. Amém e amém. Salmos de número 4. Quando Te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia Tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Oferecei sacrifícios justos, como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da Tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Senhor, em o nome bendito de Jesus Cristo, é promessa do Senhor que esta casa estará guardada, protegida enquanto eles dormem. Tua palavra diz, Senhor, que em paz nos deitamos e adormecemos. Que o sono venha sobre o Teu fiel, sobre este homem e sobre esta mulher. Que tudo aquilo, ó Deus, que possa tentar perturbar, que possa tentar influenciar durante o sono ou durante a madrugada, em o nome de Jesus, não tenha poder e não se aproxime desta casa e desta família. Eu declaro, no nome bendito de Jesus Cristo, que este corpo irá descansar, que a alma receberá o refrigério do Espírito Santo e que o espírito dessa pessoa irá ouvir a linguagem de Deus nos sonhos. Meu Deus, dá sonhos proféticos a esta família, dá sonhos proféticos a este casal, aos seus filhos, que esta casa esteja totalmente guardada pela mão do Senhor Todo-Poderoso. E desde já, Pai, eu oro para que o Senhor esteja preparando o próximo dia para ela, que o Senhor esteja na frente, cancelando as obras do inimigo e guardando ela no seu ir e no seu voltar. No nome de Jesus, entregamos ao Senhor esta noite de sono. Amém e amém. Agora nós vamos meditar no Salmo de número 91. Salmos 91. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas
e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Pai santo e querido, no nome de Jesus Cristo, os teus anjos agora estão acampados ao redor desta casa. Nenhum mal, ó Deus, terá poder sobre esta casa, nenhum mal terá poder sobre esta família. Toda reunião marcada contra a vida dele, contra a sua casa, contra seus negócios ou seus projetos, nós cancelamos neste exato momento e declaramos, ó Deus, que nenhuma arma forjada, arquitetada, planejada, inspirada nas trevas poderá prevalecer contra a vida dele, contra a sua casa. Neste momento, os planos do inimigo estão sendo cancelados e o Senhor já está preparando uma mesa farta para ele e para a sua casa. Cancelamos neste momento toda contrariedade à vida dele, todo espírito de difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária ou resistências espirituais por meio de pessoas no trabalho, na vizinhança, na família ou na igreja está por terra. Declaramos, ó Deus, que a tua boa mão está sobre teu filho e, como está escrito no Salmos 91, ele está protegido pelo Senhor. Existem escudos de Deus ao redor dele, ao redor da sua casa. A seta voadora do dia não o encontrará, não o atingirá. E durante a noite, nenhum terror noturno poderá se aproximar dele ou da sua família. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que esta vida está totalmente blindada pelo Senhor Jesus Cristo. A proteção de Deus está sobre este leito, está sobre esta casa. Amém e amém. Agora iremos declarar o Salmo de número 30. Salmos de número 30. Eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida, pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha.
Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. A ti, ó meu Deus, clamei, ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu socorro. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor, Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo o sempre. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora em especial para que o Senhor envie os teus anjos para dar livramento a esta família. Que teus anjos subam e desçam nesta vida. Dá a teus anjos ordem a respeito desta casa e livra-os. Que os anjos do Senhor façam o inimigo fugir neste exato momento, como diz o Salmos 35, verso 5. Que os anjos do Senhor persigam o inimigo e que teus anjos lutem por esta casa nos céus contra os principados. Que os anjos de tua presença salvem esta família e a todos que estão ligados a eles. Que teus anjos vão adiante, Senhor, e endireitem os caminhos tortuosos. Envia teus anjos à nossa frente para que nos guardem em nosso caminho. Senhor, ouve a minha voz e envia teus anjos para livrarem neste momento. Envia teus anjos para socorrerem esta casa. Cheguei a Sião e a companhia dos inumeráveis anjos. Somos herdeiros da salvação. Envia teus anjos para ministrarem a nós. Envia teus anjos para libertarem essa família das mãos do inimigo. Senhor, confessa-me diante de teus santos anjos. Envia teus anjos na noite para ministrarem a vida desta família. Que teus anjos encontrem-se com esta família enquanto eles seguem o seu caminho. Envia teus anjos para se envolverem no resgate ao perdido. Todo aquele, Senhor, que ainda não é salvo nesta família. A promessa da salvação para essa casa, nós reclamamos neste exato momento. Liberta, Senhor, teu exército de anjos para lutar e defender a tua igreja. Envia teus anjos para ferir o mal que vem para tentar destruir. Colocamos tudo diante de ti, Senhor, e oramos para que o Senhor prepare o próximo dia para ser um dia de bênção e um dia de milagres. Agora estaremos orando o Salmo de número 23. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eterno Deus, em nome de Jesus, temos sede. Portanto, vemos a Ti e bebemos da água da vida. Senhor, o nosso interior irá fluir rios de água viva, porque cremos em Ti. Vemos a Ti com lamentos, e Tu nos guia pelos caminhos dos rios de água, onde não tropeçaremos. Somos como uma árvore plantada nos rios de água, damos frutos na estação certa, e nossas folhas não secam, e tudo em nós prosperará. Somos como uma árvore plantada nas águas, nossas raízes se estendem pelas águas.
Quando o calor e a seca vierem, nossas folhas continuarão verdes e não deixaremos de dar frutos. Fomos plantados em bom solo e sob boas águas, somos uma videira esplêndida que produz ramos e dá frutos. Tu nos mostras um rio puro de água viva, clara como cristal, vinda do trono de Deus e do Cordeiro. No meio deste rio estava a árvore da vida, cujas folhas levavam a cura às nações, e não mais houve maldição de doença em nossa vida. Eu bebo da água da vida livremente. O alfa e o ômega, o início e o fim, me dá a fonte de água viva livremente, e eu bebo. Senhor, esta família serve a Ti, e o Senhor abençoa o pão e a água desta família. Sim, ó Deus, assim como Moisés, eu trago esta casa diante do Senhor e os lavo com a água da Tua palavra. Banhamos a nós mesmos, ó Deus, das águas correntes do Espírito, para limpar-nos de qualquer problema físico, espiritual e emocional. E estaremos limpos, falaremos com a rocha da nossa salvação, e Ele fará brotar a sua água para que eu possa beber. Somos como vales, como jardins frutíferos margeando o rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Ele derramará o seu espírito sobre nós, como reservatórios de águas transbordantes, e as nossas sementes serão alimentadas em todas as suas necessidades. Seremos purificados pelas águas da purificação. Somos como árvore cujas raízes se espalham pelas águas, cujos ramos são refrescados pelo orvalho do Senhor. Novas honras sempre são concedidas a esta família, e nossa força é continuamente renovada. Deus atrai gotas de água que dissolvem e caem sobre esta família para que ela seja abençoada. E como a costa anseia por correntes de águas, a nossa alma anseia por Ti, ó Deus. A nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa carne anseia por Ele em uma terra seca em que não há água. Tu enviaste Tua água que flui do abundante rio de Deus. Tua água nunca secará e trará bênçãos para a colheita. O Espírito de Deus recai sobre esta casa como a chuva na grama, como a água que cai sobre a terra. Tu transformaste o deserto da nossa vida em açudes de água e o solo seco em fontes de água. Tu nos fizeste habitar em lugares férteis. Tu nos abençoaste e multiplicaste as nossas sementes grandemente. O nosso coração é como os rios de água nas mãos de Deus. Tu nos refrescaste com os rios de água em lugar seco. Tu nos abrigaste como a sombra fresca de uma grande rocha. A seca da nossa vida se tornará um açude, e da terra seca fluirá a água viva. Ó Senhor, Tu nos guiará continuamente e satisfará a nossa alma durante a seca. Ele nos manterá nossa força e saúde, e seremos como um jardim regado, como uma nascente que sempre flui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro vitórias e bênçãos sobre esta casa. E no tempo que esta pessoa esteve orando, Tuas bênçãos estão sendo liberadas e estão regando a vida dela. Eu declaro, Senhor, uma noite abençoada, uma noite tranquila, e toda vez que ela fizer essa oração, que milagres fluam para dentro da vida dela. Em o nome de Jesus Cristo, entregamos tudo nas Tuas mãos e Te pedimos, renove-nos e visita-nos durante a noite. Amém e amém.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E profetizamos novos começos, novas portas e muita saúde. Também oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, proteja a nossa família. E declaramos, ó Deus, teu favor está sobre nós. Apresentamos nossos pedidos de oração a Ti e te pedimos um avanço sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Pedimos o teu favor, pedimos a tua graça e que o Senhor esteja na nossa frente, Senhor, e também na frente da nossa casa, no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Estamos no propósito de novos começos, novas portas e muita saúde. E hoje nós estamos orando, já oramos na oração da manhã, estamos orando na oração da noite, por avanço sobrenatural. Inclusive você que está aqui pela primeira vez na oração, pega um papel e acompanha conosco dia a dia cada oração. Estamos orando por avanço sobrenatural. Então escreve aí, avanço sobrenatural, que nós estaremos orando mais uma vez por avanço na tua vida. Tudo aquilo que está demorando, que avance. Tudo aquilo que está devagar, que avance. E nós sabemos, nós fazemos a nossa parte, mas tem coisas que se não tiver o toque de Deus, não vai ter velocidade. Precisamos do favor de Deus. Amém? Você reconhece isso? Então declare, eu preciso do favor de Deus. Escreve aqui nos comentários, eu preciso do favor de Deus. Quero pedir para você também, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, para que essa oração chegue a mais pessoas e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E se não é inscrito no canal, inscreva-se agora e participe das nossas orações. Foi Deus que te trouxe até aqui. Foi Deus que colocou essa oração no teu caminho. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. O Espírito Santo sabe a localização geográfica em que seus dons irão florescer. A Bíblia nos diz, em Atos 13:4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando o Espírito Santo ele conduz a tua vida, o Espírito Santo irá conduzir você a lugares aonde seus dons irão florescer. Há lugares que você permanece por 1 ano, por 2, por 3 ou até mais, mas não floresce. Tudo que você faz ali é pequeno, tudo que você faz ali não avança, tudo que você lança como semente, você não vê o fruto daquilo. Isso é sinal de que você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. 2 coisas podem estar acontecendo. Ou você estar limitando o poder de Deus, ou você não está no lugar certo que o Espírito Santo quer para você. E sabe como que nós limitamos o poder do Espírito Santo? É quando não buscamos a sua presença. Aí não adianta você estar no lugar dirigido por Deus, mas se você está vazio de Deus. Então essas 2 coisas é muito importante. Tanto você estar sendo dirigido pelo Espírito Santo, quanto você está também tendo comunhão com o Espírito Santo. Por isso, diga assim comigo, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Declare isso, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Dê bem-vindo ao Espírito Santo na sua casa, mesmo que você não esteja em casa ainda, dê bem-vindo ao Espírito Santo no seu caminho, na sua vida. A segunda coisa é que o Espírito Santo faz brotar um amor extraordinário por aqueles para os quais você foi chamado. Tem coisas que, se não tiver o amor de Deus derramado em nosso coração, nós não vamos conseguir tratar bem as pessoas. Sabe por quê? Porque eu penso da seguinte maneira: tem pessoas que, durante a minha caminhada com Cristo, quase me escorraçaram da igreja. Sabe, eu tive problemas com pessoas dentro da igreja. Pessoas que foram ingratas, pessoas que depois de eu ter ajudado, acabaram nos machucando, falando em verdades, mentiras.
durante a minha caminhada com Cristo, pessoas me ignoraram, pessoas agiram de má fé, em dados momentos alguns tentaram me derrubar. Eu tinha motivos para não frequentar uma igreja. No entanto, eu entendo que a missão de todos nós cruza pela igreja. Esse é o entendimento que eu tenho. E por mais que algumas pessoas tenham me machucado, há muitas que foram bênção na minha vida e que inclusive foram cura também na minha vida. Quando você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você aprende a amar até aqueles que são difíceis de amar. E é por ser dirigido pelo Espírito Santo que eu continuo amando a igreja, que eu continuo frequentando a igreja. É um dos maiores prazeres da minha vida poder servir na igreja. Todo domingo eu me organizo para estar na igreja. Todo domingo eu me preparo para estar na igreja. Eu acordo cedo e estou pronto, sabe, a servir a Deus, a estar com os meus irmãos. E é uma das alegrias da minha vida. É uma das alegrias da minha vida. É por isso que eu digo para você que se você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você vai aprender a amar até aquilo que é pouco amável. Você vai aprender a amar os que são difíceis, os que são contrários, os que são problemáticos, os que você, sabe, por mais que fizer algo por eles, eles não vão ser gratos a você. Mas o próprio Espírito Santo dentro de nós vai nos ajudar a amar essas pessoas, vai nos ajudar a ter um olhar diferente para essas pessoas. A Bíblia nos diz em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É por causa do amor de Deus que eu não consigo odiar ninguém. É por causa do amor de Deus dentro do meu coração, que foi derramado pelo Espírito Santo, que eu não consigo ter ódio de quem me prejudicou. Eu não consigo ter ódio, de ter raiva, sabe? Ou de ser uma pessoa ignorante, tratar mal aquela pessoa que fez o mal para mim. Quando você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você perdoa as pessoas, você ama elas. E se elas pedirem ajuda, você vai realmente ajudá-las. Você sabe que a minha filha foi mal em 2 notas do colégio e na hora do almoço ontem eu tive uma conversa séria com ela, que ela precisava estudar mais, e ela ficou o dia inteiro, sabe, chateada comigo e não falava muito comigo. E como eu estava certo, né, e havia falado para ela que eu amava ela, apesar das notas vermelhas e que ela precisava melhorar, ela, antes de dormir ontem, e ela veio e se aproximou de mim, me abraçou e disse: pai, me desculpa, eu te amo, pai. Eu disse: o pai também te ama, filho, o pai não falou pro teu mal, você vai ter que se dedicar mais, é só isso, vai ter que se dedicar mais, porque se está ficando difícil o colégio, você vai ter que estudar. Ou seja, eu acredito que da mesma forma que eu sou com os meus filhos, certo? Que a gente tem aquela capacidade de perdoar mesmo eles errando. Deus, quando derrama o seu coração, seu amor em nossa vida, a gente também consegue perdoar as pessoas. Porque é o amor de Deus, é o amor do Pai derramado dentro de nós, que vai fazer você olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Eu sei que isso é totalmente diferente do que as pessoas vivem aí fora. O que eu estou falando para vocês é uma coisa diferente, porque hoje as pessoas estão muito inflexíveis, sabe? Qualquer coisa que façam para ela na igreja, ela já está indo embora da igreja, e você vê, inclusive, quando acontece algum tipo de escândalo na igreja, você vê nos comentários as pessoas: por isso que eu não frequento a igreja, por isso que eu não vou na igreja, e não sei o que. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas pessoas que dizem isso não estão sendo dirigidas por Deus. Porque você, olha só,
Você tem problemas no trabalho e não larga o emprego. Você tem problemas no meio dos amigos e não para de se relacionar com as pessoas. Você tem problemas familiares e você, não desiste da tua família. Agora, acontece uma vírgula dentro da igreja e já é, o fim do mundo para aquela pessoa. Na verdade, ela quer só uma justificativa para justificar, a sua ausência da presença de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, não tem igreja perfeita aqui nessa terra, porque a igreja são pessoas. A igreja não é só uma instituição, a igreja são pessoas. É muito maior do que uma instituição. E dentro dessa igreja, de qualquer igreja, vai haver desafetos, vai haver problemas, vai haver gente que não vai gostar de você, vai haver gente que vai estar ali só para lhe perturbar, exatamente para lhe perturbar. Tem pessoas ruins, tem pessoas que não deixaram Cristo entrar na vida delas. Agora, se você disser para mim, então a igreja é ruim, não. A igreja é maravilhosa, porque a visão dentro da igreja é uma visão sadia. É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está no controle de uma igreja é uma bênção, mas mesmo assim vai haver problemas. Sabe por quê? Porque quem está na frente são homens limitados, homens que ainda carregam hábitos que precisam ser mudados. Então eu acredito que uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, ela vai conseguir suportar algumas coisas e ela vai amar aquilo que faz parte da missão e do propósito dela, mesmo que sejam pessoas pouco amáveis. E claro, a gente fala das coisas negativas, mas esses dias eu fiquei muito feliz. Eu vi meu filho na câmera, ajudando nas câmeras da igreja, que é um trabalho voluntário dentro da igreja, que qualquer pessoa pode fazer. Ele estava ali nas câmeras, ajudando. Minha filha estava na dança, dançando na igreja, né? E eu estava servindo, a minha esposa também estava servindo. Então, eu posso dizer para você que, apesar das dificuldades que existem em todos os lugares, nós precisamos amar as pessoas e precisamos demonstrar o amor de Deus em nossos corações. E o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz você amar as pessoas. E daí você diz assim, puxa, profeta, mas essa igreja não foi você que começou e a sua esposa, por que você não resolve todos os problemas? A gente até tenta. Resolve hoje, surge outros amanhã. Porque a Bíblia fala que a igreja é muito parecida com a Arca de Noé. Nós podemos usar até a Arca de Noé como uma tipificação da igreja. Porque ali dentro da arca, né, as pessoas, a família que estava ali tinha que conviver com todo tipo de animal que estava lá. Todo tipo de animal. Dentro da igreja tem pessoas. Mas essas pessoas, quando elas ficam muito tempo junto, essas pessoas começam a ter desafetos, essas pessoas começam a ter discordâncias, mas faz parte. A família de Noé estava lá há vários dias, e eu fico pensando, né? Todo dia tinha que limpar, às vezes, a sujeira de um animal, tinha que dar alimento para os animais, e não era uma coisa fácil, mas a família de Noé estava ali. Bom, nós somos como a família de Noé dentro da arca. Cada um tem que, tem que muitas vezes carregar o fardo do outro, tem que ajudar um ao outro, certo? Porque o inimigo, ele tenta dividir a igreja. O inimigo, ele tenta separar a igreja. O inimigo, ele tenta, fazer com que você se aborreça com as pequenas coisas que acontecem e fazer você, imaginar uma coisa grande e aumentar, o nível das coisas. E, na verdade, não é esse o caminho. Não é por aí que as coisas funcionam. Nós precisamos ter um entendimento diferente, certo? Que precisamos tolerar e, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir perdoar, amar as pessoas, ajudá-las,
limpar a sujeira também, que muitas vezes acontece quando um tem um desafeto com o outro e ambos têm problemas, certo? E eu digo para você, a igreja pertence a Deus, ela não pertence a um homem. E Deus sabe que a igreja é um grande hospital, que as pessoas precisam de ajuda. Então, não caia nessa conversa, por isso que eu não vou nas igrejas, porque... Não, toda igreja tem problema. Toda igreja, todo lugar tem problema. Mas nós precisamos ser abençoados por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, para que possamos, vencer as dificuldades que existem naquele lugar. E isso funciona não só na igreja, funciona no trabalho, certo? Funciona numa sociedade, funciona no meio da família, porque não me diga que dentro da família é as mil maravilhas, porque eu sei que não é. Sempre tem um desacordo, sempre tem um desafeto, sempre tem uma inveja, sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, certo? Então nós precisamos do Espírito Santo derramando o seu amor em nossos corações, para que a gente consiga lidar bem com as situações adversas que acontecem em qualquer meio. Igreja, trabalho, família, amigos, em qualquer lado da vida. Amém? E entendendo isso, sendo dirigido por Deus, a gente consegue superar as adversidades e permanecer firme no caminho. A guerra espiritual é para que você saia de um lugar que o Espírito Santo lhe colocou. Existe uma guerra espiritual, para tirar você do lugar que Deus te colocou, aonde Deus te plantou. E é importante você permanecer aonde Deus te plantou, porque é ali que você vai frutificar. É ali que você vai fazer a diferença. É por isso que não saia de uma direção de Deus sem consultar a Deus. Eu quero nesse momento declarar o Salmo 91. Antes disso, quero pedir para você que está aí junto comigo, deixa a tua curtida aqui nessa oração. Compartilha essa oração com 7 pessoas, amém? Se puder compartilhar com 10, compartilha com 10. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Vamos compartilhar essa oração. Tenho certeza que vai ser bênção na vida de muita gente. A generosidade devolve. Lembra que eu estou sempre falando, a generosidade devolve. Então vamos lá, nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas. Eu quero dar o testemunho da Núbia. Ela escreveu assim: paz do Senhor, profeta. Eu estou aqui para testemunhar sobre uma bênção que Deus me concedeu no dia de hoje. Eu sou muito grata primeiramente a Deus e também muito grata ao Senhor, pois hoje na oração da manhã, quando o Senhor falava sobre um homem com problema urinário, com problema nos rins, eu estava descendo as escadas para ir trabalhar, escutando a oração e determinei a cura do meu esposo, que estava com pedras nos rins. E hoje, no horário do almoço, ele expeliu as pedras, graças a Deus. Oh, glória a Deus! Olha o poder da oração, a esposa que ora pelo marido, né? Que coisa maravilhosa. Gente, já parou para pensar quantos milagres têm acontecido aqui na oração? Quanta coisa boa, quanta coisa linda tem acontecido aqui. A Deus a glória, a Deus louvor. Você que ainda não escreveu o seu pedido de oração, a palavra de hoje é avanço sobrenatural, tá? Avanço sobrenatural. Cada dia nós estamos liberando uma palavra sobre o dia e hoje a palavra é avanço sobrenatural. Estamos orando por isso, avanço sobrenatural. Deixa eu declarar o Salmo de número 91, certo? E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora. E se você ainda não conhece nossos livros, por gentileza, vá no meu site www.profetavinicius17.com.br e eu quero realmente que você conheça nossos livros que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero nesse momento orar por você. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua causa. Amém? Crendo que o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de maravilhas. Quero também agradecer a cada um dos meus parceiros que tem nos ajudado na televisão. Nós não recebemos nenhuma ajuda da igreja, certo? Não tem o salário da igreja. Tudo que entra de ofertas e dízimo na igreja é da igreja. Não toco em nada, certo? Eu tenho meus rendimentos e com os meus rendimentos eu pago 70%, 75% da TV e o restante é pago pelos meus parceiros. E eu quero aqui, eu tenho sempre dito, mas eu também tenho orado e abençoado a vida de cada parceiro meu. Muito obrigado, porque você está nos ajudando a alcançar vidas. A gente sabe que muita gente é alcançada aqui por meio das redes sociais, por meio do YouTube. O YouTube é uma grande bênção, que Deus abençoe o YouTube. Mas tem muita gente que não tem rede social. Tem muita gente que mora no interior, às vezes não pega bem a internet. E através dos programas de televisão, essas pessoas estão sendo alcançadas, estão conhecendo Jesus, estão sendo curadas, estão recebendo direções de Deus. Você sabe que a vida da gente, isso é uma coisa importante a gente entender e compreender. A vida da gente, uma palavra pode mudar a vida da gente. E vivemos num mundo onde existe tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, gente. Por isso, eu quero dizer aos meus parceiros, muito obrigado pela vida de vocês. Vocês compreenderam o que é a vida. Porque a vida não é só você receber a vida, é você devolver também. Certo? Eu sou mais abençoado quando eu semeio. Eu sou mais abençoado quando eu semeio, quando eu devolvo. E Deus abençoa a gente ricamente, poderosamente. Acredite nisso, acredite nisso. Amém? Eu estou de domingo a domingo na Bandeirantes, 5h45 da manhã, e todo sábado na Rede TV. Estou indo até quando Deus me mandar. Até quando Deus me mandar, eu mantenho a TV. Estou me esforçando, estamos sempre nos esforçando e sabemos que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele tem provido, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Então, meus parceiros aí que me acompanham, meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo. E eu quero pedir a Ti, Pai, aceleração sobrenatural agora. Sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre a sua família, sobre todas as áreas da sua vida. Que o Senhor abençoe poderosamente. No nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa derramar graça, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa abençoar. Que cada pessoa, Pai, que está aqui nessa oração, seja tocada, Senhor, poderosamente, abundantemente pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que haja avanço sobrenatural no casamento, avanço nos negócios, nos processos, nos orçamentos, avanço nas licitações. Toda pessoa, Pai, que está pedindo o milagre do Senhor, que o Senhor abençoe seus negócios, seus projetos, sua vida. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga favor sobre a vida dessa pessoa, céus abertos sobre ela, céus abertos sobre sua casa, e que o Senhor a faça prosperar em seu caminho.
Também oro pela salvação de todos da sua casa, para que todos conheçam a Jesus, para que todos recebam o toque de Jesus Cristo, recebam a graça de Jesus Cristo. Coloque a tua mão, Pai, sobre a vida dos teus filhos e sobre a vida das tuas filhas. Eu oro para que haja um destravar na vida dessa pessoa, haja um romper, haja um liberar, que a vida de Deus manifeste, que o toque de Deus venha sobre a vida dessa pessoa. Pai, toque-os com teu poder, toque-os com a tua graça, que a tua mão de poder seja liberada sobre a vida deles e que eles sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que grandes milagres aconteçam, grandes liberações aconteçam, que a mão do Senhor repouse sobre a vida dessa pessoa e que ela possa, Senhor, avançar, conquistar e que todo sonho de Deus se cumpra na vida dela, todo projeto de Deus se cumpra na vida dela e que todo espírito de inveja contra ela, Pai, toda a contrariedade do inferno, toda obra maligna contra ela não prospere. Eu oro para que nenhuma palavra de maldição, palavra de morte, palavra de destruição tenha poder sobre ela. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ela, ela está sendo abençoada, sua casa está sendo abençoada e nada impedirá o agir de Deus nessa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você toma posse dessa oração, dessa palavra profética, então compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, amém? E você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora, que Deus te abençoe e lembre-se disso, nós cremos que Deus está trabalhando, novos começos, novas portas e muita saúde na tua vida, você crê? Então diga aí, eu creio, em nome de Jesus, ser curado, ser abençoado. Deus te abençoe, até amanhã, 6 e 7 da manhã, se Deus quiser. Um forte abraço, forte abraço, forte abraço, forte abraço.